Como um escritor e também cineasta, é muito natural que Pasolini tivesse esse interesse de comparação entre os dois meios de expressão, literatura e cinema. E um dos aspectos mais interessantes do seu pensamento é justamente uma equivalência que ele estabelece entre tipos de discursos literários a tipos de câmeras cinematográficas. E a mais interessante dessas equivalências é a do discurso indireto livre com o que ele chama de câmera subjetiva indireta livre. Antes de chegar nessa categoria, vamos primeiro observar as outras que são mais simples. O discurso indireto na literatura é quando o romance tem a narração de um narrador, não tem um personagem que está narrando os eventos. É completamente indireto. E isso equivale à câmera objetiva no cinema. A câmera objetiva é a câmera que você vai ver na maior parte das vezes que não é a visão de um personagem, que é um posicionamento adequado para compreender o fato, o evento que está sendo visualmente comunicado, de modo que o espectador continue embarcando nesse entretenimento, nesse filme, nesse enredo. Há a câmera subjetiva, que é equivalente ao discurso direto na literatura. A câmera subjetiva é quando a câmera é a visão do personagem. Também é muito comum, embora não seja predominante na maioria dos filmes. Há filmes em que isso acontece, mas na maioria não é o caso. E ele vai dizer que existe um outro tipo de discurso e existe uma equivalência muito feliz a esse tipo de discurso no cinema, que é a câmera subjetiva indireta livre. E o discurso é o discurso indireto livre. As coisas aqui se misturam. Narrador, personagem, quando o personagem ganha um protagonismo e uma voz e ele narra também. É uma relação de união, mesclam-se os dois tipos de discurso. E no cinema também há essa união, essa simbiose, essa mesclagem. A estética do diretor confunde-se à visão de mundo do personagem. E ele vai dizer que o cineasta, exemplo desse tipo de câmera, é o seu colega também italiano Michelangelo Antonioni. Em um filme de Antonioni, tudo é pensado. Nada que esteja no enquadramento é por acaso. Nada é um acidente. Então, são insígnios por toda parte. Em um filme de Antonioni, a câmera se faz sentir como um sujeito. Você projeta uma consciência, uma presença na câmera. Você sabe que aquilo é uma construção. Assistindo ou a trilogia da incomunicabilidade, ou o Zabriskie Point, ou Blow Up, ou o filme que o Pasolini usa de exemplo, O Deserto Vermelho. Isso tudo é articulado num artigo que ele lança em 1966 chamado Por um Cinema de Poesia. E essa é a ideia que vai compreender todo o seu pensamento, do cinema ser uma poesia. Mas não é uma poesia de vanguarda, formalista, que ele vai criticar também. É uma poesia que se mistura com a prosa, que precisa do realismo, que precisa dessa matéria bruta que é o cotidiano. Que não pode ser, por exemplo, o que Brakhage faz no cinema underground. Brakhage foi assunto da aula anterior. Se você não assistiu, o card está aqui em cima. Assim como não pode ser as vanguardas dos anos 20, por exemplo.
totalmente formalistas. Para o Pasolini é uma mistura. A poesia vai se dar com uma relação de simbiose com a prosa, se podemos colocar dessa maneira. Mas é a união, é uma junção dos dois. E isso forma a poesia cinematográfica. Vamos ler um pouco sobre a câmera subjetiva indireta livre. O cineasta opera no nível estilístico, não no nível linguístico. E a subjetiva indireta livre é baseada na adoção de um procedimento estilístico e não linguístico. Em O Deserto Vermelho, Michelangelo Antonioni contempla o mundo identificando-se com a sua heroína neurótica. E isso o leva não a manter um discurso em voz interna, mas a filmar de uma certa maneira, a substituir, aqui ele está usando as palavras do Pasolini entre aspas, a substituir em bloco a visão do mundo de uma neurótica por sua própria visão delirante de estetismo, substituição em bloco justificada pela possível analogia das duas visões. É a visão do autor com a visão da personagem, articuladas juntas. A poesia baseia-se na transformação de estruturas em outras estruturas, no vir a ser das estruturas e das linguagens, na transmutação de linguagens em linguagens. O cinema é esse vir a ser, a poesia é vir a ser, não é fixo.